Boa tarde. Então vamos continuar a ver aqui os textos da produção escrita que aparecem no exame de português 12º e o ano passado, no exame nacional da segunda fase, apareceu aqui este enunciado. Se para alguns a felicidade consiste em saber viver com simplicidade e desapego dos bens materiais, para outros, a acumulação e ostentação da riqueza constituem o objetivo primordial da vida. Num texto bem estruturado, com um mínimo de 200 e um máximo de 350 palavras, defende uma perspectiva pessoal sobre o modo como a felicidade pode ser alcançada. Portanto, já sabem, se escreverem menos de 80 palavras têm 0, e se excederem as 350 ou escreverem menos de 200, há uma desvalorização parcial até 5 pontos. Portanto, este grupo vale 44 pontos, ou seja, 4 valores e meio quase do exame português. Por isso convém fazerem coisas como deve ser. E então, como vocês veem, aqui temos mais uma vez uma espécie de estrutura bipartida daquilo que vocês vão ter que falar. Então, qual é o tema? O tema já deu para ver que é felicidade. Portanto, vocês agora não vão falar da felicidade aí à toa, não é? Não sei o quê, ser feliz é ser livre e não sei o quê. Não é nada disso que vos estão aqui a pedir. Portanto, vocês têm que ler o enunciado com atenção e ver aquilo que é pedido. Então, isto vai ser dividido em duas fases. O primeiro argumento é que a felicidade pode ser alcançada através da simplicidade e do desapego. E depois vocês têm aqui um segundo argumento, que a felicidade pode ser alcançada acumulando e ostentando coisas que nós vamos acumulando, não é, durante a nossa vida. Então, vocês estão a ver, tem aqui duas perspectivas, vocês vão ter que pensar. Então, eu estive a pensar e a simplicidade é viver as pequenas coisas do dia a dia, por exemplo, uma flor, um passarinho a cantar, ver uma árvore que está a desabrochar, por exemplo, as florzinhas a aparecer na primavera, ou as cores das árvores no outono, que são lindíssimas. Isso tudo tem a ver com a simplicidade e viver uma vida baseada nas coisas da natureza e do dia a dia. Mas depois também pode ser desapego, e o desapego está muito ligado a esta corrente chamada minimalismo, e o minimalismo está a ter cada vez mais seguidores. Porquê? Porque primeiro poupa-se dinheiro, porque se vocês não compram coisas, não é? Estão a poupar dinheiro, têm mais espaço em casa, fica mais prático e funcional. Isso vai fazer o quê? Que as pessoas tenham menos ansiedade, vai poupar tempo, porque se têm poucas coisas já sabem onde estão o lugar delas, não as perdem no meio da tralha que têm em casa, têm mais tempo para fazer o que gostam, ficam mais produtivos, não é? Porque, por exemplo, uma secretária arrumada é muito melhor para a mente, para estudar ou para trabalhar, do que uma que esteja toda desarrumada, com papelada que nunca mais tem fim. E não se preocupando com o que os outros têm, não é? As pessoas vão ter mais saúde mental. Portanto, vocês podem ir aqui, depois como exemplo, vocês podem usar, por exemplo, a Marie Kondo, não sei se já ouviram falar, que é uma japonesa, que lançou aí a moda de se dobrar melhor as roupas, de as pessoas não acumularem coisas em casa, e podem dar o exemplo dela. Entretanto, o luxo. As pessoas que vivem do luxo, não é? Que gostam de ter Ferraris, de terem casas caríssimas, que gostam de ter iates, de andar no meio do jet set internacional. Pronto, isto é o quê? São pessoas que precisam de algum reconhecimento social. Têm necessidade de receber a aprovação dos outros para melhorar as suas autoestimas. Mas também pode ser, na parte positiva de se ter esses bens materiais, investir em bens que poderão ser vendidos, não é? Se vocês comprarem muitas casas, carros, etc., vocês depois, quando precisarem de dinheiro, podem sempre vendê-los, não é? É melhor do que ter só dinheiro no banco. Investir o dinheiro em bens que são seguros, como, por exemplo, a compra de casas, não é? São bons para a família e para o futuro. Mas o que acontece é que depois também
a acumulação excessiva. Não sei se já viram um programa que às vezes dá na televisão, acho que é na SIC, já não sei, numa SIC qualquer, mulher talvez, que é um programa de orders. Orders são pessoas que têm uma perturbação mental em que a pessoa sente ansiedade se não comprar ou juntar coisas e não consegue separar-se delas. E então o programa perturbou-me muito vê-lo, porque as pessoas vão não só comprando coisas, como também vão recolhendo coisas do lixo e vão levando para casa, e levam para casa, e levam para casa. E é hoje, é amanhã, é daqui é para a semana, é no próximo mês, é constantemente e nada sai de casa. E chega um ponto que a casa está tão cheia que as pessoas já nem conseguem dormir na própria cama, que já não conseguem entrar dentro de casa quase, e depois começam a acumular bichos lá dentro, esquisitos, como ratos, baratas, não sei o quê. As pessoas não limpam, as pessoas vivem numas condições de higiene insuportáveis, ficam doentes. E porquê? Porque elas não são capazes de se separar das coisas, porque elas acham que se separar de alguma coisa que elas vão passar mal. É muito o espírito de formiga, não é? Muitas famílias portuguesas, depois da Segunda Guerra Mundial, depois de passarem fome, tiveram esse hábito de acumular coisas. O meu pai, por exemplo, era um acumulador de tralha. O meu pai achava sempre que era melhor guardar isto porque pode ser preciso, e depois as coisas ficavam pousadas e perdidas dentro de casa durante anos e nem sabíamos onde é que elas estavam. Pronto, então, mas neste caso é acumulação excessiva de tralha, portanto, coisas que se calhar não interessam muito. Agora, claro que viver com luxo e viver não é nada de errado, não é? Agora, o que é que vocês depois poderão dizer na conclusão? Que ficar completamente minimalista ou viver completamente de luxo, se calhar não é assim tão saudável. Se calhar, mais uma vez, o que é importante? O equilíbrio. Nós devemos, por um lado, arranjar bens para o nosso futuro, mas por outro lado também não devemos excessivamente juntar coisas para complicar a nossa vida. Por isso, o que eu se fosse a vocês, falaria nas duas coisas, não é? Nos dois argumentos. Aqui falaria, por exemplo, no minimalismo, aqui falaria sobre o luxo, mas também falaria sobre a acumulação excessiva de coisas que pode levar a uma perturbação mental, ou então a perturbação mental é que vai levar a essas coisas. Portanto, não sei bem, é tipo causa e efeito. E o equilíbrio, mais uma vez, é o importante. Faz-me um bocado de impressão as casas 100% minimalistas, porque parece que as pessoas não vivem nelas. Parece que estamos em laboratórios ou em fábricas, parece que não há nada de pessoal nessas casas. Portanto, 100% minimalista acho que é excessivo. Mas também acumular tralha demais também é excessivo, porque depois as pessoas sofrem com a quantidade de tralha e sofrem por causa de não conseguirem encontrar aquilo que precisem, porque é tanta coisa que depois perdem completamente a noção. Por isso, mais uma vez, equilíbrio. Equilíbrio. Pronto, espero que tenham entendido como é que se faz as respostas. Nunca se esqueçam de ler muito bem o enunciado e ver se tem 2 partes, 3 partes ou o que for preciso e referir aquilo que é pedido, porque se vocês só falarem da felicidade conforme vos der na veneta, não vão ter a pontuação toda. Vocês têm que fazer aquilo que é pedido no enunciado. Então, até amanhã.